área atingida, acho que deve ter morrido muita gente. Foi muita emoção, assim, vendo aquelas pessoas, a gritaria, aquele fogo, aquela escada lá em cima, e morrerem tantas pessoas, 9 pessoas morreram, né? 2 nunca acharam, né? Estava bem dizer controlado, um incêndio praticamente tranquilo. Daqui a pouco faltou água, fugiu de controle. Uma destruição total. E ver aquilo que a gente, né, os pacientes, o hospital sendo assim, de repente destruído em minutos, foi muito triste. É a solidariedade das pessoas do morro atrás do Hospital de Caridade. Isso foi uma coisa muito marcante. O morro desceu para ajudar o Hospital de Caridade. O fogo pegou todos de surpresa. Por volta das 11 horas da noite de uma terça-feira, as labaredas e a fumaça podiam ser vistas de longe. O incêndio no edifício mais antigo de Santa Catarina completou 2 décadas em abril de 2014 e até hoje está vivo na memória das pessoas que vivenciaram esse drama no Hospital de Caridade. Quando eu acordei foi porque foram me chamar. Da minha ala já tinham todos saído, todos os pacientes tinham saído e eu dormindo lá só escutava o quebrar dos vidros e eu no subconsciente dizia, mas por que quebrar tanto vidro assim? E aí a senhora que fazia parte do meu quarto voltou e me chamou que estava pegando fogo no hospital. O fogo, quando eu vi, estava aqui assim, ó, nessa janela de baixo aqui. Depois nós vimos pegando para cima, foi indo, foi subindo, até parecia que estava pegando fogo como fosse jogar gasolina por cima do teto. Eu vi quando estivesse jogando gasolina, tivesse o fogo expandindo rapidinho assim por cima. Nesse dia nós fomos, na verdade, a primeira equipe a chegar ali no local, né? Do Hospital de Caridade. Então nesse dia a gente estava de plantão à noite, eu, a falecida Patrícia Jacomel, a repórter, e a gente estava quase dando por encerrar os trabalhos naquele horário. Por volta das 11h20 por aí a gente começou a escutar a sirene de ambulância, de corpo bombeiro. Aí ela ligou, ela olhou, ela disse, tá pegando fumaça lá no canto do morro. Assim, ali é quase próximo do Hospital de Caridade. Aí ela ligou e foi conferido realmente que era o fogo no Hospital de Caridade. Tinha muita fumaça, intensa assim. E engraçado, quando eu subi avisando, tá pegando fogo, tinha gente limpando o hospital ali, passando pano, tinha uma senhora passando pano, também não estava sabendo, a telefonista estava com uma lixa de unha. Me lembro bem que ela estava assim, eu não sei se ela estava chamando, depois eu voltei para ela e falei, tá pegando fogo no hospital, tá pegando fogo no hospital. Aí eu acho que ela disse, já estamos tentando comunicar com o bombeiro. Adriana estava internada no Caridade para realizar uma cirurgia de retirada de pedra nos rins e foi surpreendida pelo fogo na ala onde estava. Fiquei sabendo porque eu fiz uma bateria de exames, né? E eles me deram um laxante e até ali eu estava dormindo. Aí eu me acordei para ir no banheiro. Quando eu voltei do banheiro, estava uma gritaçada. Aí eu pedi para o meu ex-marido abrir a porta que eu queria ver. Achei que tinha morrido alguém, né? E aí, quando ele abriu a porta, que a gente ficou sabendo que era um incêndio. Ninguém bateu para abrir, para avisar, nada. O primeiro caminhão-tanque dos bombeiros chegou quando o fogo ainda queimava apenas um dos blocos do complexo hospitalar. Mas um imprevisto impediu o combate às chamas. Nós não sabíamos que como o caminhão quando sobe, quando ele tem muita água atrás, para ele não ficar aquele peso atrás, ele tem um ladrão que joga a água para fora, é o ladrão da água ali, e foi jogando por cima, como ela era paralelepípedo, molhou a pista, os outros caminhões não estavam conseguindo subir. Aí dificultou. Quando a gente olhou que já tinha parado, bem dizer, o incêndio, voltou. Quando voltou, voltou com força total. O fogo iniciou no segundo piso na ala São Camilo, em um local que estava sendo utilizado como depósito de materiais. Mas em pouco tempo, as chamas atingiram o andar de cima.
Na ala Senhor dos Passos, cerca de 40 pacientes com câncer estavam em tratamento por radioterapia. E foi aqui que 6 corpos carbonizados foram retirados pelos bombeiros. E liguei a televisão e vi o hospital em chamas, e aquilo foi uma coisa muito forte para mim, né? No dia seguinte, eu vim a saber que alguns pacientes morreram, pacientes acamados, principalmente da oncologia, que não tinham condições de salvar-se. 184 pacientes estavam internados no Caridade na noite do incêndio. 9 mortes foram confirmadas. Além das 6 vítimas do setor de oncologia, uma foi retirada da ala Sagrado Coração de Jesus e 2 corpos não foram encontrados. Uma das vítimas identificadas foi a mãe deste pescador. A família ficou sabendo do incêndio apenas no dia seguinte e foi do irmão de Plácido a difícil tarefa de verificar se Dona Santina Flores da Silva havia falecido. Meu irmão foi lá reconhecer o corpo, aí não teve como reconhecer o corpo. Aí o dentista é que reconheceu o corpo dela por causa da dentadura. Para Plácido, é difícil aceitar que alguém tão próximo tenha sofrido com as chamas que destruíram o hospital. A gente até hoje tem na cabeça que antes dela ser queimada, o desabamento de alguma coisa, que ela morreu com alguma pancada, para depois o corpo ser queimado. Quem sobreviveu lembra dos momentos de pânico vividos nos corredores do Caridade. Vânia faria um exame cardíaco na manhã do dia 6 e foi alertada pela companheira de quarto sobre o fogo. Na saída do quarto não dava para ir para a esquerda, porque era onde tinha o fogo. Então nós saímos pela direita, que tinha uma saída, uma escadinha lá no final do corredor. Ela me guiou pela mão, porque eu estava meio zambeta, sei lá. Não atinava bem as coisas. E ela me levou até lá fora e depois ela me deixou e eu nunca mais soube nada dela. Adriana estava acompanhada pelo ex-marido e, para fugirem da fumaça, entraram em um outro quarto menos atingido no 2º andar. E aí nós fomos para a janela, eu e ele, né? E aí ele subiu na janela, ele pulou e eu fiquei pendurada na janela. Tinha uma beiradinha assim bem fininha mesmo, fiquei só com a pontinha do pé ali, segurando na janela e pronta para pular. Mas aí o pessoal do quarto dizia que não era para eu pular. Pedindo para não pular e ele gritava para eu pular. E aí, como não tinha fogo, nada ali, eu fiquei mais um pouco, né, me segurando até que veio o bombeiro. Aí o bombeiro veio e me tirou, depois tirou ele. As pessoas, por estar uma fumaça muito intensa nos corredores, as pessoas, a única opção era a janela. E ali é muita janela, porque eu acredito que quando a pessoa queria sair pela porta, por exemplo, pela emergência já tinha fumaça. Né? Ela expandiu muito rápido. Então as pessoas começaram a se jogar da janela. Eu não vi muitas, porque a gente pediu para parar, para não... Né? Falei, não se joga porque não é fumaça e tal. E tentava arrumar uma escada, né? Para poder as pessoas saírem. Tinha não sei se 2 pessoas pularam, só porque estava preocupada. Eu vi um senhor pulando, mas... Né, ele pulou no telhado e do telhado ele ficou porque do telhado para o chão era muito alto ainda. Né? Eu fui por trás, olhei, tinha um monte de gente nas sacadas, nas janelas lá apavorado. Botamos algumas escadas e ajudamos o pessoal a descer. As pessoas que conseguiram sair do hospital se aglomeravam na rua Menino Deus em frente ao Caridade. Esta casa serviu de abrigo para muitos pacientes que estavam perdidos no meio da madrugada. Joyce lembra que foi do pai, Gil Guedes, a iniciativa de ajudar. E aí começaram a botar umas cadeiras para os pacientes ali na rua, porque eles vinham com soro, com medicação, né? E bem abalados assim, né? Bem desorientados, na verdade. Eu acho que era mais desorientados. Aí a gente começou a acalmá-los assim, né? O pai, assim. E aí pegaram, ficaram aqui, só que aí viram assim que estava ruim para ficar na rua. Vamos acomodar melhor, foi isso que ele falou, vamos acomodá-los melhor. A boa ação do já falecido Gil rendeu até um momento de descontração em meio à tragédia. O advogado foi confundido com um dos pacientes. Ele usava um pijaminha tergal, né? Não sei, esse meio antigo assim. Ele adorava aquele pijama. Então já era noite, ele estava de pijama.
E quando a gente foi como a gente estava pra rua, né? E aí chegou um pra ele e perguntou, eu não sei quem perguntou, só que assim, meu Deus, como é que o senhor saiu de lá? Como é que o senhor tá? Aí ele assim, mas sair da onde, rapaz? Aí ele assim, como é que o senhor saiu lá do hospital? Como é que o senhor conseguiu sair? Não sei o quê. Ele assim, mas rapaz, eu moro aqui, eu saí daqui da porta, eu não saí do hospital. E ele adorava contar isso. O incêndio queimou mais de 8.000 metros quadrados do edifício, cerca de 70% do hospital, e iniciou na ala que fica ao lado da Capela Menino Deus, mas a igreja resistiu às chamas. Do lado do altar Senhor do Espaço, o carpê, era carpê, altamente inflamável. O fogo chegou ali, chegou a fazer uma roda de fogo em volta do carpê e apagou. Não tem explicação. Eu digo que é milagre. E diz que tinha um balde de água benta que foi lavada a imagem e jogaram assim em cima. Então, não sei, eu acredito que a fé move esse momento. Acho que a gente tem que acreditar que foi um milagre, né? Porque não tem outra explicação, não existe. Não consigo entender. Para proteger o patrimônio religioso, os santos foram retirados pela comunidade da capela e levados para a vizinhança. A maior parte ficou na oficina mecânica de Sandro. Como a oficina tem espaço, eles colocaram aqui dentro. E não foi só Nossa Senhora das Dores, todos os santos que estavam na igreja, todos pequenos, barroco, vários, caríssimo, trouxeram e botaram aqui dentro, porque não tinha lugar para guardar. O senhor do espaço foi no outro vizinho, porque não entrou na nossa porta, senão ele estava aqui dentro também. Esse tanto de santo dentro aqui da tua oficina atraiu muita gente? Atraiu bastante gente. Até acendiu vela no final aqui dentro. E aonde que eu não podia, tive que fazer uma cortina, senão eu não trabalharia. Estava cheio de gente aqui na frente. Então eu tive que tampar todo o santo. Para ajudar a combater as chamas, foram acionados bombeiros de Blumenau, Brusque, Itajaí e Tubarão. E 2 dias após o incêndio, o trabalho de rescaldo ainda era feito para conter novos focos. O governador Antônio Carlos Conde Reis decretou estado de emergência no setor de saúde e aproveitou profissionais do Caridade em hospitais públicos para dar conta de atender os pacientes transferidos e evitar demissões. Vários enfermeiros e técnicos de enfermagem do Hospital do Caridade foram para o Hospital Nereu Ramos. Eu digo Hospital Nereu Ramos porque era onde eu trabalhava, né? Eles foram para o Hospital Nereu Ramos e ficaram trabalhando lá, sendo empregados do Hospital do Caridade, cuidando dos pacientes do Hospital do Caridade. O prejuízo com o incêndio foi calculado na época em 60 milhões de dólares. Só que o cenário de destruição não durou muito tempo. Apenas 4 meses após a tragédia, o Imperial Hospital de Caridade estava pronto para reabrir as suas portas à comunidade. A reconstrução só foi possível graças à solidariedade de muitas pessoas. Quanta gente chegou lá, tinha feito as bodas, em vez de aceitar presente, não queria o presente. O presente era um dinheirinho para isso juntar e levar lá para a Caridade. Então chegava um casal lá, olha, nós fizemos bodas de prata, ou bodas de ouro, ou 10 anos de casado. Eu fiz um jantar lá em casa, um churrasco esse final de semana, convidei a rua toda. A rua foi participar, mas o churrasco custava 30 pila. 30 pila não era para mim, era para Caridade. Então eu aparecia lá com um envelopezinho com R$1.000, R$2.000. Luciano, que foi um dos heróis da comunidade e ajudou a salvar muitas vidas no incêndio, também lembra da generosidade das pessoas para reerguer o hospital. Achei fantástico a população abraçando a causa e ajudando, o hospital sendo recuperado. Nossa, fizeram uma mudança bem bacana ali, em função até de melhoria em acesso, né, que eu vi, as alas recuperadas, as salas bem estruturadas. Então foi uma campanha bem bacana. Parece que a gente estava nascendo de novo, né? Então, começando tudo de novo, porque nós começamos do zero, né? Então, as papeladas, os prontuários, é tudo novo para nós. Era um novo hospital que estava sendo resgatado das cinzas. Durante alguns dias, a perícia técnica apurou a possível causa do incêndio no Hospital de Caridade, mas nenhuma resposta conclusiva foi dada. Para mim, até hoje, não tem uma definição
técnica específica. Foi um curto circuito? Podia ter sido. Instalações muito antigas, em algumas áreas, sim. Foi o que se comenta que teria sido talvez uma vela de um desses pacientes, ou um familiar de um desses pacientes, ter acendido para fazer uma oração, ou fazia isso com frequência todas as noites. E essa, não, nós não tivemos uma definição. O Hospital de Caridade atualmente conta com 207 leitos distribuídos em 16 alas. Em janeiro de 2015 completará 226 anos de história. Mas a noite do dia 5 de abril de 1994 permanece marcada na memória. Eu lembro assim, eu não gosto de lembrar, é uma cena muito ruim. Sempre que fala do incêndio me choca muito. Para mim foi a maior tragédia de propagação de fogo em Florianópolis que eu vi. Foi essa aqui do Hospital de Caridade. Para mim ficou marcante até hoje. Então eu não tem como dizer que eu não vou me lembrar, porque fica gravado na memória. Ficou assim, bem marcado. E até hoje, quando eu falo, eu choro muito. Eu sou muito chorona mesmo, sabe? Mas é muita emoção, foi muita emoção. Uma coisa que olha, 20 anos eu não esqueço os detalhes da coisa.